Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, né, para tentar entender o que é esse Brasil, esse mundo em todas as suas dimensões, seja na arte, na economia, na política, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Pois é, estamos de volta, começando mais uma semana. Espero que não seja tão atribulada como semana passada, né, que eu pouco pude gravar, devido a problemas aí no meu servidor de internet e, na verdade, na operadora, né? E isso prejudicou muito, né, as atividades do Palavras ao Léo na semana passada. E hoje retomamos, né? E retomamos aqui com um assunto que eu gostaria de ter já comentado semana passada, mas não foi possível por todos esses percalços, que é justamente a questão que na quinta-feira passada, né, dia 21, o Supremo Tribunal Federal acabou rejeitando, né, a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, né? Isso foi por 9 votos a 2, os dois que votaram a favor do marco temporal, adivinha quem são? Né? Obviamente, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ministros indicados por Bolsonaro para fazer justamente isso aí, né? São dois ministros ideológicos, são dois ministros que defendem a pauta conservadora, que defendem não só a pauta conservadora, como reacionária, né? E estão lá para impedir qualquer, né, tipo, ou tentar impedir qualquer tipo de avanço legislativo que se possa ter a favor do povo, né? E eles cumpriram o que era esperado deles, né? Talvez o que tenha sido surpresa foi o voto dos outros ministros, entendeu? Porque o STF continua a ser a casa reacionária a qual sempre foi, né? E se votou hoje, né? Votou na semana passada em favor, né? Aliás, né, contra essa tese do marco temporal, foi porque houve uma certa mobilização, principalmente dos indígenas e das entidades ligadas a eles, para que isso acontecesse, né? Óbvio que isso é... E também por se tratar de um estupro legal, de um estupro à Constituição brasileira, essa tese do marco temporal. O que é o marco temporal? Né? Segundo aí, quem defende essa tese, né, os indígenas só teriam direito, as comunidades indígenas só teriam direito à demarcação de terras a quais elas estivessem estabelecidas no dia da promulgação da Constituição Federal de 1988, né? 5 de outubro de 1988. Então, por essa tese, né, só teria direito, né, a demarcação de terras, a terra considerada terra indígena, se a comunidade tivesse estabelecida lá nessa data. Se não estivesse, né, ela teria que comprovar, né, e de forma assim, e que dificulta essa comprovação, que aquela terra que o povo que reivindica era originário daquela terra. Aí tinha que ter estudo antropológico, né, uma série de coisas assim que inviabilizaria isso. Então, essa tese foi rejeitada, essa tese do marco temporal foi rejeitada,
pelo Supremo Tribunal Federal e muitos acreditavam que esse era o fim da história, mas não é o fim da história, né? Ou dessa história, né, meus amigos e minhas amigas? Na verdade, essa trincheira continua a ser lutada. Essa guerra, que é uma guerra contra os indígenas brasileiros, ou os indígenas, ou os povos originários do Brasil, né, que hoje habitam o que é o território brasileiro, que antes de Cabral não existia com essa denominação, né? Essa guerra é uma guerra contra esses povos. É uma guerra que pretende tomar as terras desses povos para justamente fazer progredir a atividade econômica, seja o garimpo ilegal, seja a extração de madeira, seja a extração de minérios, seja a lavoura, né, seja a agropecuária, seja a atividade meramente especulativa com a terra. Então, a atividade econômica ela precisa dessas terras para continuar se expandindo, obviamente se expandindo na mão de poucos, porque a terra é um monopólio no Brasil. Existe uma coisa chamada monopólio da terra no Brasil, que, né, existe há 523 anos, e na realidade, os indígenas são um entrave ao desenvolvimento dessas atividades econômicas e a manutenção do monopólio da terra. Então, assim, a luta contra os povos indígenas justamente é uma luta pela manutenção do monopólio da terra na mão dos latifundiários, hoje, né, também associados a grandes empresas transnacionais, é o tal do agronegócio, né? E obviamente, essas comunidades são obstáculos ao desenvolvimento dos negócios dessas pessoas, desses cidadãos, e é preciso que se retire, né, o direito à terra deles. O Supremo Tribunal Federal, né, ele rejeitou essa tese do marco temporal como uma tese, enxergou que essa tese é uma furada, é uma tese inconstitucional, né? Isso quer dizer que a guerra acabou? Não. Hoje, ao vasculhar aí notícias sobre a questão do marco temporal, eu me deparei com essa notícia aqui, né, no JB Online. JB, um jornal tradicionalíssimo, né, no Brasil, agora só tem versão online, que diz o seguinte: ruralistas, evangélicos e bancada da bala se unem no Congresso para desafiar o Supremo, né, né, principalmente com essa questão do marco temporal, mas não só a questão do direito ao aborto, né, ela também é uma questão que está tramitando no Supremo e que une essas bancadas aí, ruralistas, evangélicos e bancada da bala, né? Todos com seus motivos aí para ser contra essas, principalmente aí o marco para ser a favor do marco temporal, né? E eles se unem para tentar reverter essa derrota no Supremo através de um projeto de emenda à Constituição que reconheça essa tese do marco legal, né? Então, se engana quem acha que essa guerra está ganha. Ela não está ganha, né? Essa bancada aí do BBB, né, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, ela tem um poder muito grande no Congresso Federal, ela tem um poder mobilizador grande, né, ela tem um poder de dinheiro, ela tem um poder de estrutura política, ela representa quase a metade do Congresso e pode ter certeza que, obviamente, essa bancada vai tentar reagir a isso.
Por isso, é importante não só que os indígenas e os movimentos que apoiam a causa indígena não baixem a guarda, mas principalmente que toda a sociedade, indígenas ou não indígenas, entendam que isso é uma violação da Constituição brasileira, que é uma violação de um direito, né? Direito adquirido por pessoas, descendentes de pessoas que foram vítimas de um processo cruel de extermínio, né? As comunidades indígenas no Brasil, de 1500 para cá, são vítimas sistemáticas de extermínio, foram escravizadas, né? Foram dizimadas, foram desterritorializadas, né? Tiveram suas vidas totalmente alteradas pela chegada aí do invasor português e europeu em geral, e depois, né, não só o português, né, tinha o espanhol também. Então, assim, o processo de colonização foi um processo extremamente cruel e selvagem com as comunidades indígenas brasileiras, com os povos originários do Brasil, e a Constituição brasileira, a Constituição Federal, reconheceu isso e reconheceu que o Brasil tem uma dívida histórica com essas comunidades e que elas têm o direito de existir e de preservar os seus costumes, os seus hábitos, né, dentro de uma terra que é delas, que é feita para elas terem esse direito, né? E a atividade econômica ali existente só pode ser feita de acordo com a vontade daquelas comunidades. Fora disso, não há possibilidade. Então, a Constituição brasileira, ela consagrou isso, e essa tese do marco temporal vem violentar, mais uma vez, o direito das comunidades indígenas à existência, seus direitos identitários, de identidade, os seus direitos culturais e, principalmente, o seu direito a ter a sua terra. Os povos indígenas no Brasil, podemos considerar, constituem-se também como nações indígenas. Então, a gente pode entender que existem diversas nacionalidades no Brasil, sim, né? E diversos povos indígenas que constituem nacionalidades diferentes para muitos e que eles precisam ser, né, preservados, porque o Brasil é um país multiétnico, né? E, principalmente, é uma forma também da gente entender, né, que justamente conservar os direitos das minorias, hoje, né, os indígenas foram reduzidos a minorias no Brasil, né, é fundamental para a existência da democracia. Aliás, a democracia é a vontade da maioria, mas é também o respeito às minorias, o respeito ao fato das minorias poderem existir, poderem se organizar, né, e principalmente poder viver da forma que melhor lhe aprovém, desde que também não se contraponha à vontade aí da maioria da nação, né? Então, é importante a gente ter essa discussão, é importante rejeitar mesmo, né, a tese do marco temporal, mas garantir que essa tese seja solenemente e para sempre enterrada, né, para que o Brasil consiga justamente pagar essa dívida histórica com as comunidades indígenas, mas principalmente olhar para frente, né, porque a gente só pode olhar para frente e só pode construir um país mais justo e mais igualitário se a gente também começa a reconhecer os erros da nossa história. E, tendo dito isso, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir.
E até amanhã, pessoal!